Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Vamos falar um pouquinho sobre a celebração das Exéquias, ou a celebração da esperança. Primeira coisa, a questão de toda a celebração que tem a ver com a questão da esperança diante da morte, é perceber que, primeiramente, a fé cristã, ela celebra a vida. Ela celebra a experiência da ressurreição, a partir da ressurreição daquele que é o primogênito dentre os mortos, Jesus. Parece óbvio falar isso, que a celebração das Exéquias, a celebração da esperança, tem a ver com a vida, tem a ver com a ressurreição de Jesus. Só que na nossa sociedade, a tradição cristã, ela vem encontrando muita resistência, no sentido de que a morte é sempre colocada como uma barreira intransponível. Uma barreira onde as pessoas não têm como vencê-la. Por isso, a morte a morte é por muitas vezes vista pela sociedade como um todo como o fim de todas as coisas. Por isso, então, as Exéquias, ela é envolta de toda tristeza e é muito difícil alimentar uma esperança nesse momento onde a pessoa perde alguém, onde a pessoa morre. A celebração da esperança, a celebração das Exéquias, está diante do luto. O luto ele pode ser vivido, ou melhor, ele é vivido em etapas, né? Nós temos uma experiência de pré-luto. Isto é, a gente sabe que a morte vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E pensar sobre a morte incomoda muita gente. Pensar sobre a morte nos coloca diante do jeito que nós estamos vivendo aqui. E muita gente mesmo vive mal. Por isso, então, refletir sobre a morte é, antes de tudo, refletir sobre o mistério da vida, o mistério de como nós estamos vivendo. Por isso, nesse sentido, celebrar as Exéquias é estar diante do luto. Luto que é pensado anteriormente por cada um de nós. Mas também é vivenciada por aquela pessoa que, acaso não tenha morrido de surpresa, de acidente, é vivenciado no processo de convalescência, no processo da doença, do envelhecimento. Nosso corpo ele é cheio de vida, mas com o passar do tempo, ele vai tendo seus sinais de morte. E são muitos os sinais de morte que, com certeza, nós vamos vivendo. Cada doença, cada fraqueza, nossa vida vai emitindo sinais de que nós estamos caminhando para a morte. Como diz aquele clichê popular, né? Para morrer, basta estar vivo. Por isso, então, na nossa sociedade atual, a morte não é vista mais como passagem. Ela é vista como fim, ponto final. No entanto, para nós cristãos, a morte é vista como uma vírgula, uma pausa, para a frase da vida continuar. A morte não é fim, a morte é passagem para a fé cristã. Por isso, então, a nossa sociedade, diante dessa mentalidade de que a morte é fim, a nossa humanidade tenta afastar da mente e do coração a ideia do fim. Por isso, então, a nossa sociedade vive uma negação da morte, vive como se a morte não chegasse, como se a morte não existisse. Mas, para todos os lados que nós contemplamos, nós encontramos a morte como uma realidade. Por isso, então, meu irmão, por isso, então, minha irmã, o luto, ele é para nós
um estar diante de uma situação ambígua, porque, pela fé, nós sabemos que a morte é uma passagem, mas porque estamos fincados numa sociedade que vê a morte como fim e afasta a morte ao máximo, uma sociedade que não quer visualizar a morte. Para isso basta ver que as pessoas morrem e elas são rapidamente enterradas, sepultadas. Nós vivemos uma ambiguidade. Nós acreditamos na vida que vence a morte pela fé, só que nós estamos fincados numa sociedade que a morte é vista como fim. Então, a nossa cabeça vai para um lado, olha, a morte é passagem, mas o nosso coração fica indicando que a morte é fim. E as pessoas vão vivenciando a vida como se a vida tivesse um fim. E porque vivenciam a vida como se tivesse um fim e ponto final, as pessoas não veem sentido num pós-morte. E se não há sentido num pós-morte, haveria sentido no viver aqui? Então essa situação, essa ambiguidade, essa contradição é vivenciada por nós. Por isso, então, a experiência do luto, ela traz um desconforto existencial muito grande para cada pessoa. Isso, um desconforto existencial. E as pessoas se veem numa situação tão embaraçosa porque as pessoas querem acreditar de que a morte não é o fim de todas as coisas. Mas as pessoas vivem como se a vida terminasse aqui. Por isso, então, a vida aqui vai perdendo sentido. E aí o que acontece? O sistema em que nós vivemos, ele é um sistema que gera violência, violência que gera morte. Porque a vida perde o sentido. A vida se torna banal. A vida se torna efêmera e sem valor. A vida se torna descartável. Por isso, então, contemplar a morte não tem sentido, porque a morte ela é presente em todos os lugares. A morte é um evento comum. Só que é um evento que eu não quero ver. É um evento que eu nego. E aí eu tento vivenciar aqui nessa vida, eu tento vivenciar uma vida que não tem sinais de morte, mas a vida é necessariamente enfrentar também a morte. A morte não deixa de falar porque eu não acredito. A morte não deixa de me atacar, de me abraçar, porque eu a nego. A morte está aí. E o próprio Filho de Deus teve que passar pela morte. Por isso, então, o ministro das Ezequias, ao celebrar a esperança, ele encontrará sempre um ambiente de luto. Às vezes um ambiente de luto mais conformado, às vezes um ambiente de luto mais centrado, às vezes um ambiente de luto mais calmo, mais tranquilo. Porque as pessoas são mais serenas e elas enxergam, muitas delas enxergam, que a vida aqui nessa terra é passageira e que a morte é uma passagem para uma outra dimensão da vida que, se caminharmos com Jesus aqui, será eterna lá. Por isso, então, a vida celebrada pelo ministro das Ezequias é, antes de tudo, uma vida plena. A gente lembra de São João, né? Jesus falando, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. A morte é o outro lado da vida e nós celebramos isso na esperança de que Jesus venceu a morte. Por isso, então, a morte, para nós cristãos, ela ganha um sentido pascal. A Páscoa de Jesus faz com que nós vejamos a vida de um outro olhar, com outro olhar, de um outro ângulo. A ressurreição de Jesus, ela faz nova todas as coisas. Por isso, então, o Antigo Testamento tem uma visão sobre a morte.
Só que com a vitória de Jesus sobre a morte, o Novo Testamento dá todo um sentido novo para o Antigo. E quando nós celebramos a esperança, as exéquias, nós celebramos a partir da ótica pascal. A nossa morte, ela tem sentido quando relacionamos com a morte de Jesus. E assim, nós também relacionamos a vitória da nossa morte, porque Jesus venceu a morte. Ele vai lá e abre as portas da eternidade. É Ele quem é aquele que possui a chave do mundo dos mortos, a chave da mansão dos mortos. Essa perspectiva a gente vai encontrar no livro do Apocalipse de São João. Todo o livro, mas principalmente no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, João ele vê alguém como um filho do homem, vestido de branco, um cinturão de ouro no peito, cabelos brancos como lã, como neve, os olhos flamejantes, de sua boca saía uma espada de dois gumes, muito cortante. Quando João vê esse filho de homem andando no meio dos 7 candelabros, ele cai por terra. E quando ele cai por terra, aquele que é o filho do homem o toca, e aquele que é o filho do homem vai dizer: olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou o vivente, eu estava morto, mas agora eu vivo para sempre. Eu tenho a chave do mundo dos mortos. É Jesus, então, quem abre as portas do mundo dos mortos. Ele tem esse poder. E esse poder, ele nasce da experiência da Páscoa. Vitória de Jesus sobre a morte. Por isso ele é o vivente. O vivente significa aquele que vive, mas aquele que faz viver. Então, ele é o vivente, ele é quem está vivo para sempre. Mas é ele que faz com que nós também vivamos. Essa é a perspectiva bíblica das exéquias. Essa é a perspectiva bíblica perspectiva bíblica desta experiência que nós celebramos na esperança. Por isso, então, o ministro das exéquias, ao celebrar, ele, em primeiro lugar, é que deve ser o sinal da esperança. Ele é quem deve ser o sinal da esperança. Ele é quem deve ser aquele que porta a vida, que é Jesus. É ele que porta. Então, quando nós celebramos as exéquias, nós é que somos os portadores. Por isso, nós temos que estar bem assentados. Porque se nós também estivermos desesperados, a gente não vai conseguir transmitir a esperança pascal na ressurreição. Então, o ministro, ele é um testemunho da vitória de Jesus sobre a morte. Por isso, o ministro, ele sabe aonde está o sentido. O sentido está em Jesus, que é o vivente. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, você que é ministro das exéquias, ao celebrar, você é o ministro, o servidor daquele que é o vivente. E no meio de gente que está em luto, você vai ser aquele que vai permanecer com o sentido, para que eles, no luto, encontrem em você, não o sentido, encontrem em você o ombro amigo e a palavra que consola. Para que num segundo momento ele encontre em você, ministro, mas também em toda a comunidade cristã, ele encontre, aí sim, o sentido que é Jesus. O luto faz com que nós percamos a razão. E os nossos sentimentos ficam muito confusos por causa da tristeza. Mas, passado a experiência de luto, nós vamos ganhando novos sentidos. E se formos capazes de descobrir nesses novos sentidos o principal sentido, que é o de Cristo, ele fará novas todas as coisas na nossa vida. Por isso que muita gente tem sua vida transformada depois do luto. Muita gente que passa por uma experiência de grande sofrimento, depois de um tempo, tem muita gente, depois de um tempo, ela recobra a vida e essa pessoa ela ganha um sentido novo.
O luto, que é o estar diante da morte de alguém, faz com que nós pensemos a nossa própria vida. E aí a gente passa a buscar o sentido da nossa própria vida. E muita gente encontra o sentido. E o sentido é aquele que é o vivente, aquele que faz novas todas as coisas. Por isso, então, a nossa sociedade ela perdeu a sua capacidade de celebrar a morte, a sua ritualidade da morte. Essa ritualidade é vivenciada por nós. Então, você, ministro das exéquias, você é o homem, a mulher, que vai exatamente em Cristo apresentar para quem está em luto um ritual capaz de, nesse momento de dor, apresentar aquele sentido que é sempre o de Cristo. Nós sabemos que quem está vivenciando luto vai redescobrir esse sentido depois. Mas que esse sentido apresentado agora na celebração das exéquias, ele conforta, ele dá consolo. Ele estabelece uma obra de misericórdia. Foi dito, né? Foi dito na quarta-feira. Obra de misericórdia. Enterrar os mortos em Cristo Jesus. Isso significa que a pessoa ela é plantada na terra com uma semente de trigo para dar fruto. Nós plantamos ela aqui, ela ressurge em Cristo Jesus, aonde Jesus está plenamente. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Cordeiro que é Jesus, ele que é o sentido da vida diante da morte, é ele que vai fazer com que eu e você sejamos capazes de, a partir da palavra que é dele, dizermos uma palavra nova de consolo. Não é a nossa palavra, é a palavra dele. Nós somos apenas meros nas mãos dele. Ele usa a nossa voz para falar a sua voz. E com isso, então, nós, ministros da esperança, que celebramos as exéquias, nós realmente seremos ministros da esperança, estabelecendo na vida das famílias enlutadas o sentido de Cristo, para que, vencido o luto, elas possam ter sentido em suas vidas, sentido de amizade, de conforto, de ternura, de solidariedade, de fraternidade, que eles encontraram na nossa presença, na nossa postura. Por isso, então, é esse papel tão bonito na vida de vocês, ministros das exéquias. E aí você perceba o papel tão importante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz do próprio Deus dizendo algo no coração daquela pessoa que está diante da morte, que nos implica exatamente uma falta de sentido. A morte faz a gente perder o sentido. E as pessoas encontram na palavra de Deus sentido. Sentido que brota da fé. Por isso, então, você, ao celebrar, você vai encontrar, então, um ambiente de luto. Então, primeiramente isso. Você vai encontrar um ambiente de luto. Você vai chegar lá, você vai se apresentar para os familiares mais próximos. Olha, eu sou Demétrios, sou ministro da esperança, sou da comunidade tal. Vim aqui celebrar com vocês esse momento difícil, esse momento onde vocês estão cheios de luto, cheios de dor. Viemos trazer uma palavra amiga, e se a palavra não for o suficiente, o principal nós viemos trazer, que é a presença de Deus no nosso coração. Você vai se apresentar nesse sentido, vai dizer o que você vem fazer. E aí, claro que você vai fazer uma pequena preparação. As pessoas vão se aproximar, você estará com a sua água benta, com o seu livro da celebração da esperança.
E ali então você calmamente você vai convidar as pessoas para rezarem e você vai começar a sua celebração, invocando o nome santo do Senhor, dando a saudação em Cristo Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Eles vão dizer, olha, um ou outro vai dizer, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aí você vai fazer uma pequena oração, recordando o nome e a vida daquela pessoa que partiu para a casa do Pai. Muito carinho com o corpo dessa pessoa, muita paciência com as pessoas que estão desesperadas. Um ou outro às vezes se desesperam diante da dor. Também depende muito da morte que a pessoa teve. Se foi uma morte normal, uma morte natural, uma morte antecipada, uma morte violenta. Então vocês vão ter que tomar muito cuidado com isso e vão ter que trabalhar com todo cuidado. Teve uma vez que em Hortolândia tivemos uma criança que foi violentada e assassinada. E eu cheguei no cemitério, os pais muito revoltados, a família toda revoltada, o povo desesperado. E ali eu tive que... eu percebi que o ambiente estava muito complicado. Fiz o sinal da cruz. Peguei na mão da mãe da mãe da criança. Coloquei a mão perto do meu peito. E com ela, simplesmente rezei o Pai Nosso. Ali o Pai Nosso, todo mundo rezou muito forte o Pai Nosso. Dei um aperto na mão da mãe, dei um aperto depois na mão do pai e espontaneamente a mãe e o pai me abraçaram e choraram. Ficamos esse tempo em silêncio com as lágrimas do desespero e da dor. Esses pais estavam abraçados em mim como crianças. E depois ali de alguns minutos eu peguei e aí eu simplesmente li João 14, de 1 a 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Joguei água benta no corpo da criança com todo carinho, com todo respeito. E ali peguei, dei a bênção final e fiquei alguns minutinhos com eles. Foi a celebração das exéquias que eu pude fazer diante daquele luto. Então vocês estejam muito atentos diante do luto que a família está vivenciando, para que a família possa também encontrar no nosso silêncio uma caixa de ressonância. Mas tudo bem, você vai estar lá, você então fez a abertura, fez a saudação. Particularmente eu gosto de pedir perdão dos nossos pecados nesse momento. Por quê? Porque às vezes as pessoas da família, elas perderam o ente querido e elas não tiveram oportunidade de se pedir perdão, não tiveram oportunidade de se reconciliar. Então, eu sinto que cabe gostosamente um ato penitencial. Então quando faço as exéquias, eu coloco um ato penitencial. Geralmente as pessoas elas pedem perdão com muita força. Depois disso eu faço um bom oremos ali inicial e aí costumo fazer a liturgia da palavra. Se tem mais pessoas de comunidade, a gente faz a primeira leitura, faz um salmo e eu proclamo o evangelho. Se são pessoas assim que são menos ligados à comunidade, eu costumo já ir direto no evangelho. E após o evangelho, eu costumo fazer uma homilia, mostrando primeiramente que a pessoa ela é semente plantada na terra, onde nós regamos com nossas lágrimas. E no segundo momento eu mostro que Jesus foi preparar um lugar para esta pessoa que morreu. E agora que ela morreu, Jesus volta para buscá-la, para que onde ele esteja, ela esteja também. Depois da homilia, então, costumo fazer as preces. Depois das preces, a gente reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, se a família é toda católica. Eu rezo Ave Maria. Na realidade, eu rezo sempre Ave Maria. Não é? E ali tudo após isso, aí
faço propriamente o rito de encomendação, aquela oração onde nós encomendamos, onde nós jogamos a água benta. No final, eu convido a família a celebrar a missa de 7º dia em alguma comunidade, dou a bênção final e me despeço da família. Então, geralmente é assim que eu faço. Você vai seguir o seu ritual lá, tudo bonitinho, mas lembre-se da importância da palavra. Porque a grande palavra que ilumina o coração daquelas pessoas não é a nossa, é a de Deus. Agora, a nossa ilumina porque a nossa reflete a palavra de Deus. É a partir dela que nós falamos com eles. Então, privilegiem a palavra. Privilegiem a palavra de Deus, porque é esta palavra que toca o coração das pessoas. Meu caro irmão, minha cara irmã, ministro da Ezequias, é isso, tá? Estamos diante de uma sociedade que já não compreende a morte, porque compreende a morte como ponto final. Aí nós viemos com a nossa esperança, a morte é passagem. E celebramos a partir da Páscoa. É a Páscoa que dá sentido ao Antigo e ao Novo Testamento. É a Páscoa que dá sentido à nossa vida, porque Jesus é o vivente, Jesus é aquele que venceu a morte. Celebre isso. Eu tenho certeza que o seu ministério, que é um ministério discreto, o seu ministério, ele produzirá muitos frutos. Porque se tem uma coisa que realmente Jesus fez, foi intervir no momento do luto com sua presença amorosa. Eu e você possamos então levar a presença amorosa de Jesus. Paz e bem, desejo a você então, neste final de curso, muita paz no seu coração, que você também tenha uma ótima investidura, você vai receber sua provisão, você será investido ministro das Ezequias, que você possa exercer seu ministério imitando a Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Paz e bem, nós contamos com vocês. Parabéns pela resposta que vocês deram ao chamado de Deus. Muito obrigado. Deus vos abençoe de sempre. Amém.